Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do programa Ressonância, repercutindo outros sons e outras vozes que geralmente você não está acostumado em ouvir. Nós temos como objetivo sempre trazer um papo edificante à sua vida com pessoas que fazem diferença na vida das suas comunidades. E hoje a gente tem a alegria de receber dois convidados, né? O pastor Celso Machado, ele é nascido em Miguel Pereira, no Rio de Janeiro, tem 55 anos e já tem 28 anos de pastorado. E o nosso amigo também pastor, Carlos Oliveira, 39 anos, nascido em Telêmaco Borba, no Paraná, onde eu estou hoje morando, residindo e pastoreando, e já está no pastorado há 13 anos. Muito bem, como vocês estão, meus amigos? Bem? Estamos bem, um prazer estar aqui com você, Rodrigão, e poder compartilhar, conversar. É sempre bom estar entre amigos, com você e com o Carlos, são amigos, eu os considero amigos, mesmo que virtualmente. Muito bom. Muito bem, Rodrigo, também fico feliz pelo convite, pela oportunidade e por poder rever amigos e a gente conversar um pouquinho, isso é sempre bom. Isso aí, legal, bom recebê-los. E hoje nós vamos conversar sobre um tema delicado, mas ao mesmo tempo necessário de ser tratado, porque é um tema que está em voga nos nossos dias, que são as fake news. E para começar, eu queria destacar aqui uma história que eu tomei conhecimento já há muito tempo, e essa história relata o que aconteceu no dia 30 de outubro de 1938. E essa história não é tão nova, para mostrar como essas questões de fake news não são recentes. Nesse dia, conta que ganhou a atenção da população dos Estados Unidos uma notícia sobre um ataque alienígena que ficou conhecido como a Guerra dos Mundos. Tudo porque uma rádio americana noticiou, durante vários boletins que interrompiam a programação diária, que havia sido ouvido algumas explosões seguidas de um meteoro na cidade de New Jersey, matando cerca de 15 mil pessoas. Depois, esse mesmo meteoro e essas mesmas explosões se transformaram numa nave alienígena com marcianos armados com armas lasers. A Terra estava sendo invadida, segundo a notícia da rádio. Entretanto, essa notícia era falsa. Era, na verdade, a adaptação do livro A Guerra dos Mundos pelo diretor Orson Welles para a rádio. Então, era uma radionovela. Era uma adaptação tão convincente que as pessoas entraram em pânico. Eu estou contando essa história para destacar como as fake news sempre fizeram parte das nossas vidas, apesar de ter ganhado maior destaque agora em 2016, com as eleições dos Estados Unidos da América. E também ganhado aí um poder maior de divulgação com o advento da internet e das mídias sociais. O fato é que ninguém sabe exatamente quando as fake news surgiram, mas eu tive um professor no curso de comunicação social que dizia que o diabo sempre foi o melhor publicitário de todos os tempos. Segundo ele, os pecados sempre foram os mesmos desde a fundação do mundo. O que mudou foram as embalagens, foram a aparência, assim fazendo com que as pessoas sempre consumissem os mesmos pecados, mas com uma roupagem nova. Então aí, começando nosso bate-papo de hoje, eu pergunto para vocês, meus amigos, será que as fake news é a nova embalagem da mentira dos nossos dias? Eu acredito que sim, rapaz, porque a própria expressão, ela já traduz essa ideia daquilo que não é verdadeiro, né? Aquilo que é mentiroso, aquilo que não condiz com a realidade. E eu creio que sim, eu creio que é uma nova embalagem sedutora tanto quanto a velha mentira e antiga mentira, né? Mas ela funciona assim como uma nova embalagem que hoje é atrativa e seduz as pessoas e de certa forma parece que com o advento, como você falou mesmo, da internet, das redes sociais, as mídias sociais, ainda parece que ela ganhou corpo,
né? Mas eu concordo que sim, eu acho que é sim uma nova embalagem, uma embalagem do século XXI, da própria mentira, da boa e velha, boa não, da mais velha mentira. Eu estou me lembrando aqui de uma propaganda de um jornal de Curitiba, há um tempo atrás, na verdade, bastante tempo atrás, e eles diziam o seguinte, né, chamando a atenção para o jornal. Não foi o mundo que piorou, foi a imprensa que melhorou a sua cobertura. Aí eu estava pensando nessa frase, né, você falando sobre essa nova embalagem, né, me parece que a cobertura, né, em si, ela aumentou, mas não necessariamente melhorou, né, porque as fake news dão conta justamente dessa modificação da verdade, dessa sutil, às vezes, né, modificação da verdade, algumas vezes até são bem grotescas, na verdade, mas, assim, em alguns casos, a modificação ela acontece de maneira tão sutil que parece que é verdade. E aí essa embalagem, ela vem toda bonitinha, né, vem toda trabalhada, com um chamativo, né, para o momento, e aí as pessoas vão comprando esse novo produto e, pior, né, disseminando também. Infelizmente, né? Infelizmente. Mas o fato é que tá aí, né? E a gente tem que falar sobre isso e tentar, de alguma forma, minimizar, né, esse problema na vida das pessoas. Mas vejam como a situação é séria, né? Estou colocando aí na nossa tela, olha essa notícia do Estadão, isso já de 2018, né? Se dizia que naquela época, alguns estudos, as fake news têm 70% mais chance de viralizar do que as notícias verdadeiras. O que essa matéria está querendo dizer, na verdade, é que as pessoas passam para frente mais notícias mentirosas do que verdadeiras. Por que vocês acham que acontece isso? O que justifica, será, na visão de vocês, essa sanha, vamos dizer assim, né, pela mentira? Então, Carlos, eu estou sempre aqui me... Não, pode ir, vai tranquilo. Eu ouvi recentemente que uma das técnicas mais usadas para a criação de uma fake news são as chamadas pós-verdades. Ou seja, ou notícias que parecem ser muito reais, fatos poderiam ter acontecido e não aconteceram, entendeu? Então, eu acredito que essa ideia de algo que poderia ter acontecido, se eu estou sendo tomado, por exemplo, por uma circunstância, parece que o ser humano gosta de consumir muito coisas que sejam excitantes, que falem, às vezes, até de desgraça, de coisas grandes com efeitos que mexem com a população, ou que fala, ou que coloca em dúvida, de repente, a moral, a índole de alguém, de uma pessoa muito conhecida, muito famosa. Essas coisas são muito chamativas. E parece que aguça algo que há de muito ruim no ser humano. E aí parece que ela prolifera realmente mais rápido. Não é tão interessante a gente falar de coisas boas, por exemplo. Você disseminar coisas boas. Até mesmo se for pensar em termos de notícias, né, news, você não dá muito ibope, né? Não é tão chamativo quanto a desgraça, por exemplo. Então, a fake news, de repente sendo algo, essas que parecem ser reais, que são coisas que poderiam ter acontecido e não aconteceram, mas às vezes aqui na minha cabeça eu estou esperando algo assim para consumir, aquilo me pega de tal forma que eu me torno um disseminador e dissemino o contágio disso. Eu acho que prolifera por isso, porque normalmente elas são sensacionalistas, sabe? E aí a disseminação vai realmente porque o ser humano gosta disso. Eu estava pensando justamente nessa última palavra ou penúltima palavra que você usou, né? Sensacionalismo. Uhum.
os títulos, né, das fake news, normalmente eles seguem um modelo, né, quase um padrão, assim, né? Os diretores de tal empresa estão apavorados, né? Repassem sem dó, né? Algumas coisas assim que a gente vê várias vezes se repetindo, assim, falando do ponto de vista mais visual, né? Quase sempre a mesma fonte, o mesmo jeito de ordenar a notícia. E aí, pensando na pergunta em si, se a gente vai explicar um fato, você leva mais tempo para fazer isso. E em se tratando de informação, você vai citando fontes, né, torna aquela explicação um pouco mais elaborada, um pouco mais baseada. Como as fake news, né, elas podem abrir mão das fontes e não precisam explicar a fundo os temas, elas também se tornam um pouco mais objetivas. E a gente está falando de, né, quase sempre fake news se refere basicamente à linguagem de internet, né, é o que vai se disseminando pela internet, e tem essa característica, né, de ser algo rápido, de ser algo que a pessoa não vai demorar muito tempo para ler. E aí tem uma outra situação que, pelo menos eu acredito que possa estar acontecendo, que são as fake news que, de alguma maneira, né, e aí até uma ponte com o que o Celso acabou de falar, ela corrobora com aquilo que eu penso ou com aquilo que eu desejo. E aí, mesmo que não seja verdade, né, mas quem sabe, se a gente disseminar bastante, se torne uma verdade, né? Não que isso seja um pensamento concreto, talvez seja muito mais subjetivo e talvez até inconsciente, né? Não subjetivo, mas inconsciente, mas acaba, de repente, transparecendo um desejo que está guardado lá, uma expectativa de que fosse daquele jeito, e aí isso acaba sendo disseminado. Apesar de não ter fonte, apesar de não ter base, apesar de contradizer os fatos reais, mas ainda assim elas vão ganhando corpo. Sabe, Carlos, assim, e Rodrigo, só assim, pegando o gancho do que o Carlos falou, eu creio, o Rodrigo citou as eleições norte-americanas, mas as nossas aqui não foram diferentes nesse termo, né? Independente da questão de lado, não estamos falando de lado nenhum, de cor nenhuma, mas é impressionante como que as fake news eram absorvidas com propriedade por aqueles que defendiam, quando elas diziam aquilo que a pessoa achava que deveria dizer. Exato. Né? A pessoa tinha um posicionamento e ela queria, de alguma forma, confirmar aquilo a respeito de determinado candidato, seja quem fosse, e aí, isso, quando a fake news chega, ela é absorvida de uma forma que a pessoa traduz aquilo como verdade. Ele passa para frente sem critérios até. Né? Eu não quero antecipar aqui a nossa conversa, mas só somando com isso que o Carlos falou, eu acho que a predisposição da pessoa de receber aquela informação, às vezes sem filtros, por estar tão obstinada com uma ideia, pode levar ela a crer numa fake news e a ser um proliferador de fake news, né? Então, e será que isso também aí não tem a ver um pouco, né, com uma segunda matéria que eu queria compartilhar aí com vocês, para uma segunda reflexão? Essa matéria que saiu na revista Educação, que diz o seguinte, que mais da metade dos brasileiros não sabem reconhecer uma notícia falsa. Não sei se a gente também está colocando aqui algumas matérias, né, sem, de fato, saber até que ponto também não são distorcidas, né? Hoje a gente fica com o pé atrás em tudo, mas a revista Educação é uma revista que a gente costuma ter um certo acesso aqui em casa, e quando eu li essa matéria, eu fiquei me questionando, olhando para o título, será que as pessoas têm dificuldade de reconhecer as notícias falsas, ou elas não querem reconhecer as notícias falsas, justamente por isso que vocês estão falando, né? Porque ratifica muitas vezes o pensamento delas. O que vocês acham, né? Por que a gente, né, tem uma certa resistência em reconhecer se a notícia é falsa de fato e buscar, né, fontes, isso? O que vocês acham que acontece para a gente ter esse cenário aí? Carlos.
Obrigado. Eu vou pensar aqui com vocês em dois exemplos bem atuais, assim, né? Um até já foi citado, a questão das eleições, e o outro é agora essa situação de pandemia que a gente tem vivido. Eu acredito que esses dois exemplos, eles podem nos ajudar a pensar, por exemplo, naquilo que se deseja como esperança, né? A esperança que se tem. A esperança que eu tenho de que, com o meu voto, né, as coisas possam mudar e o país possa melhorar e, em diversas situações, vencer os problemas mais antigos que a gente tem aqui na nossa terra e tudo mais. E a esperança de que realmente um determinado medicamento possa de vez curar, né, essa doença, matar o vírus, ou que o índice crescente de mortes talvez não seja tão grande assim, e que talvez seja muito mais alarmismo, né, por exemplo, dos veículos de comunicação que querem a gente dentro de casa para eles terem audiência, né? Então, a esperança como um ponto de partida para que, de repente, dificulte um pouquinho as pessoas de conseguirem fazer esse discernimento necessário entre o que é uma notícia fato e o que é uma notícia fake. Porque, de repente, a notícia fake, ela toca no sentimento, e a notícia fato, ela vai chamar um pouco mais a razão. E numa situação em que a nossa esperança ela precisa ser alimentada, né, aquilo que toca o nosso sentimento talvez tenha um pouco mais de espaço. E aí tem uma questão de informação e formação, né? Porque se algumas pessoas têm dificuldade de reconhecer o que é falso e verdadeiro, não está faltando informação, mas está faltando uma formação, inclusive para a própria linguagem da internet. Muitas pessoas estão se utilizando dela, e agora com a situação da pandemia isso aumentou mais ainda, até como único meio de comunicação e como meio principal de informação. E aí falta talvez de um lado essa formação para se reconhecer um modelo de notícia falsa e quais seriam as características dela, e por outro lado falta essa capacidade de tratar melhor os sentimentos para não se deixar seduzir tão fácil por uma notícia falsa, né? Pelo menos assim, pensando rapidamente, é o que me vem a partir desses dois exemplos, né, da eleição e da pandemia. Eu acho, concordo com você, com o que o Carlos colocou agora. Eu preciso confessar um pecado aqui. Eu já tive uma situação em que eu estava emocionalmente tão abalado que uma notícia era fake e eu passei para frente. Aí até que um amigo falou para mim: Celso, isso aí não procede, cara. Olha aqui. Sendo que eu já tinha adotado esse critério. Eu concordo com o Carlos, talvez exista alguma coisa de formação que traga um pouco dessa deficiência por conta de que na formação talvez não foi acrescentado esse elemento crítico para aquilo que se ouve e se vê, sabe? Um posicionamento crítico. Isso é fundamental para que você possa lidar com essas questões. E acho que algumas pessoas talvez não tenham recebido isso. Mas, por outro lado, como tem trabalhado tanto e a própria mídia tem propagado o perigo das fake news, né? E a gente tem visto muito engano sendo disseminado, muita confusão de informações por conta disso. Eu acho que as pessoas deveriam, né? Quem sou eu para dizer isso, mas assim, buscar a informação antes de processá-la, de internalizá-la, né? De passar por filtros essa informação, antes de internalizar e antes de propagar, antes de passar para frente. Porque você pode, sim, ir atrás, pesquisar, verificar a fonte, conversar com pessoas. Se você não tiver, converse com amigos. O que vocês acham disso? Será que isso procede? Pelo menos para que se tenha cautela, né? E como o Carlos falou, eu concordo. Eu acho que aqui é um princípio de vida, assim, até para você não reagir. Você pode, diante das situações que sobrevêm, você pode reagir ou responder a elas.
a reação, normalmente, ela é emocional, né? E a resposta, a gente pode entender como algo que pode ser que é processado e depois você devolve aquela demanda que surgiu. Normalmente, quando se está emocionalmente conduzido, ideologicamente, ou seja, a forma que for, a tendência é de reagirmos. E a reação normalmente não é boa. Aí, ou a gente às vezes, acaba tornando até mesmo uma fake news como se fosse uma verdade, né? Então, realmente, existe essa dificuldade, mas isso pode, sim, ser solucionado. Se eu não, na minha formação faltou algo, então, eu sabendo agora que existe esse risco, eu posso ir atrás de informações, né, das raízes das coisas, do entendimento, das fontes, etc. Legal. E eu acho que tem talvez uma terceira via que eu queria jogar aqui para a nossa reflexão. Existe talvez também um problema do ser humano com o mal, né? Ele tem o mal dentro de si. A gente pensa às vezes que a pessoa, por falta de formação, ela não passa a informação correta, e isso é um fato verídico. De fato, a gente às vezes também age por emoção, né? Calor do momento. Mas existe em toda relação de comunicação, de informação, o desejo de impor ao outro aquilo que a gente quer que aconteça, né? E daí vem algumas maldades, né, típicas do ser humano que se apresentam ao longo da história, que eu acredito que fazem com que essas fake news elas ganhem uma força até mortal, fatal na vida das pessoas, porque você vê, quem é que pode mentir a respeito de uma doença, né? É uma coisa absurda. Você não é só agora com Covid-19, mas se a gente lembrar, nos últimos anos houve uma discussão grande sobre alguns produtos naturais que tinham poder para curar o câncer, e foi amplamente divulgado isso, e algumas pessoas fizeram uso disso e pararam seus tratamentos e faleceram por conta disso. Quem é que nutre isso no coração? Não é só uma pessoa, talvez, com falta de informação, ou então que está agindo pela emoção, mas talvez alguém realmente que deseja o mal, né? O salmista fala que tem algumas pessoas que o ímpio tem o desejo pelo mal. E eu penso que talvez na nossa realidade hoje existem muitas pessoas propagando fake news por pura maldade, né? Para impor, às vezes, a maneira como pensa, para impor um certo domínio autoritário sobre a vida de outras pessoas, né? E a gente também é um lado mais difícil de aceitar, né? Mas a gente tem que aceitar que existem pessoas que agem por pura maldade, né? Não por falta de informação ou no calor de uma emoção, mas existem pessoas que fazem isso de maneira consciente. E aí uma outra questão para a gente pensar é justamente nessa ideia que a gente vive num mundo fake, né? A pessoa vai para a internet e ela, às vezes, ela não se expõe como ela é, ela expõe como ela queria ser, né? E aí ela passa a viver uma realidade que não é a verdade, não é verdadeira, não só em relação à sua imagem física, mas em relação em quem ela é, né? As coisas que ela pensa, como ela gostaria que as coisas fossem. E aí eu acho que esse mundo fake, né, e totalmente entregue assim às questões de uma maldade aí que, né, vem na vida do ser humano, né, como essência, acaba, acho que de alguma forma fazendo com que essa realidade fake esteja em todos os ambientes, né, seja nas notícias, seja na própria vida da pessoa, né. Então a gente vê o mal parece que meio que dominando, né, a vida das pessoas, que gosta, que nem, acho que foi o Celso que disse, né, a pessoa tem prazer na desgraça, né, ouvir às vezes, tanto é que as revistas que mais vendem, as notícias que mais vendem no mundo são as fofocas, né, elas têm prazer na desgraça, na coisa, parece que não se sentem nunca felizes com a mensagem boa, né, mas sempre com uma mensagem ruim, né. Rodrigo, assim, isso que você falou é muito sério, muito importante.
porque a nossa cultura atual, ela está impregnada dessa coisa fake, no modus vivendi, sabe? A questão da aparência, né? A questão do sorriso plástico, como simplesmente estético no rosto, a questão das redes sociais favorece muito isso, e eu creio que esse elemento que foi agregado à cultura, ele, de certa forma, ele favorece tanto a produção como o consumo de fake news. Né? Porque eu concordo com você que tem esse lado da maldade do ser humano, mas há uma questão cultural onde se vive muito de aparência. Isso vale mais do que qualquer coisa, não se preza muito, a simplicidade não tem valor, é ostentação, e as redes sociais sempre passam uma imagem irreal, né? Perfeição, ausência de problemas, ausência de dificuldade. Não tem dificuldade. Isso a gente sabe que não é verdade. Não é verdade. Né? Eu usei postar uma foto da minha família. Eu fui visitar meu filho. Meu filho está internado numa clínica, tratando uma dependência química. E aí eu coloquei a foto. Aquela foto ali tem medo, insegurança, tem fragilidade, tem treta, até usei essa expressão, tem uma série de... Por quê? Essa é a realidade da minha vida como ser humano. Só que é interessante que a nossa cultura tem se tornado uma coisa muito... de trabalhar a questão da aparência. Então, o fake parece que está encarnado, né? A cultura está encalacrada disso e favorece esse elemento da maldade, realmente, do ser humano, de produzir coisas e também o consumo. Se vocês me permitem, eu estava pensando aqui num outro elemento que acho que faz ligação também com o que vocês estão falando, que é o velho capital, né? O interesse pelo lucro, e às vezes não só a questão do dinheiro em si, né? Mas, por exemplo, hoje já a gente sabe que muita gente acaba alimentando os seus próprios perfis com muita coisa falsa, porque se ele não fizer isso constantemente, por exemplo, o Instagram, né? Vamos citar uma mídia social aqui. Quanto mais seguidores, mais popular, e as chances até de conseguir alguma coisa com isso aumentam. Mas a necessidade de produzir conteúdo para alimentar um perfil desses faz com que a pessoa invente algumas coisas. E aí, nessa invenção, óbvio, eu não vou colocar situações ruins, né, tristes, a não ser que eu tenha um outro objetivo, que é sensibilizar e aí me colocar como vítima, porque também tem esse tipo de perfil. Mas eu estou me referindo mais a essa produção em massa que acontece, que de alguma maneira visa lucro. Pode não ser necessariamente o lucro financeiro, mas existe algum ganho, né, por trás disso. E esse ganho vai alimentando a maldade, porque aí, né, se eu tenho uma finalidade, os meios que eu vou utilizar para alcançar essa finalidade podem não ser os mais honrosos. Então, são várias vertentes, né, e a gente só está citando algumas aqui, que alimentam esse vasto campo aí das fake news. Aí, só para a gente fazer um paralelo, né, acho que vocês devem conhecer, o Bauman, que escreveu a Modernidade Líquida, né, é bem isso, né, são coisas descartáveis, pessoas muito preocupadas com as questões terrenas, temporais, e se esquecem das questões atemporais. Não sei se essa era a intenção do Bauman, né, mas... ele fez um retrato perfeito de uma sociedade que está presa às coisas terrenas e temporais, né? Que se esquece de atemporais. Mas o nosso viés, né, enquanto cristãos, nossa cosmovisão, é justamente tentar viver de acordo com os princípios, né, de Cristo. E aí, então, trazendo um pouco a Bíblia para o nosso ambiente de discussão, eu pensei lá um texto, né?
não tirando do seu contexto, mas para encaixar aqui na nossa conversa, Provérbios 6, 16, 19, queria só ler aqui para os que nos assistem e escutam. O texto diz o seguinte: 6 coisas aborrecem Deus, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Por que vocês acham que, principalmente no meio evangélico cristão, a gente não se esforça tanto para trabalhar a mentira no mesmo nível do que os outros pecados são abominados na igreja? Por exemplo, as questões sexuais, né? A gente tem, às vezes, um choque quando alguém comete algum pecado sexual que atinge a igreja de uma maneira muito forte, mas quando alguém conta uma mentira, a gente trata isso como uma subcategoria de pecado, né? Não é tão importante. Mas pelo que a gente lê aqui no texto, se a gente for ver em Provérbios, nesses versículos, tem vários pecados aqui que Deus aborrece que estão diretamente ligados com a mentira, né? Talvez seja até mais central aqui, não pode falar, né, língua mentirosa, a gente tem aqui testemunha falsa que profere mentiras e contendas entre os irmãos, que na maioria das vezes essas contendas surgem de mentiras, né? Então, desses 7, pelo menos 3, a gente pode dizer aí que está diretamente ligado com a mentira. Mas por que a gente não trata a mentira de uma maneira mais séria, né? Vamos dizer assim, com maior importância, né? E a gente trata como um pecadinho, né? Sei que não tem esse pecadinho e tal, mas a gente parece que da mentira algo que não precisa ser trabalhado, ser advertido e exortado nas igrejas. Eu pensei uma coisa aqui enquanto você estava elaborando a pergunta, mas eu tenho medo do que eu vou responder, sabe? Porque, sinceramente, eu acho que porque às vezes a mentira ela se estabelece a partir do próprio púlpito. E aí você vai estabelecendo alguns elos com aquilo que é meia verdade, né? E toda meia verdade é uma mentira completa, né? Sim. Mas assim, a gente ouve esses ditados há muito tempo e quando você para pensar na significação disso, né? Poxa, uma meia verdade. Quantas meias verdades, né, têm sido pregadas, têm sido incentivadas, mas algumas delas vêm com essa nova embalagem, né, que a gente estava comentando há pouco, né? Então ela vem disfarçada, ela vem um pouco mais sutil, ela vem bonitinha, as pessoas vão levar ela para casa, vão colocar na estante, né, num lugar de destaque, vão lembrar daquela mentira o resto da semana. Mas aí, por exemplo, né, nesse fato que você mencionou dos pecados sexuais, é um pecado que ofende, parece que mais rápido, né, ou mais diretamente a moral, né, os bons costumes e tudo mais. Então, talvez tenha alguma ligação com isso, né? É interessante, eu sei que o Carlos colocou, eu percebo assim, sabe, que a igreja tem muita dificuldade de lidar com sexo. Esse é um dos problemas assim graves. E quer queira, quer não, por mais que a gente tenha o conceito claro, como o Rodrigo mencionou aqui quando ele estava nos provocando, Carlos, que não existe pecadinho nem pecadão. Esse conceito, ele é proferido em alto bom som em todo canto, em toda igreja, toda comunidade, qualquer estudo bíblico, classe de escola dominical fala sobre isso. Só que, na verdade, não é assim que funciona, né? Talvez no sentimento, no inconsciente coletivo, o que prevaleça é que existem pecados mais graves que outros, né? E os sexuais, eles ganham o topo aí, né? São os primeiros, os mais classificados, porque
da mesma forma, não é tratado da mesma forma que os outros pecados dentro da igreja, né? A gente... essa é uma realidade, eu acho, que dificulta. E quer queira, quer não, por pensar assim, ou por ter isso no seu inconsciente, é só uma mentirinha, sabe? Parece que... E aí vem aquele complementozinho. Todo mundo faz. Aí eu concordo com o Carlos, que às vezes está no próprio púlpito. Então não se tem força para poder combater aqui, porque eu também estou exposto, vamos dizer. Quem está ali no púlpito está exposto, porque também lida com isso, flerta com isso, é amigo também da mentira. Então, isso é muito perigoso. Esse texto que você levantou aqui para a gente, Rodrigo, ele é muito claro. É interessante, assim, quando ele fala, eu gosto muito desse formato, né, que em Provérbios o sábio usa ali, 6 coisas que o Senhor aborrece, e uma 7ª que ele abomina. Ele chega ao ponto de falar que tem algumas coisas que Deus abomina, odeia, em outras traduções fala sobre isso. E aqui encaixa exatamente a falsa testemunha que profere mentiras, está ali. E quando você vai para o Novo Testamento também, você pega Tiago, quando ele fala sobre a língua sendo usada com esse propósito, então precisa ser tratado de forma igual. Eu concordo que não é tratado, né? Não há nenhuma... Você vê pessoas, por exemplo, conselhos convocando pessoas para um ato disciplinar e tratar o irmão que errou sexualmente, ou a irmã que errou sexualmente. Mas aquele que mentiu, que difamou, que falou, às vezes ele simplesmente ouve, não faz isso, mas não tá. Mas não há um tratamento sério. Então, isso é um mau sinal. É um sinal que a igreja realmente classifica pecados às vezes. Eu estou falando aqui generalizando, mas não quero generalizar, é claro. Mas a gente vê isso de uma forma muito forte, porque senão a gente não estaria nem tratando disso aqui na nossa conversa. Não é verdade? Isso é muito evidente. Não se trata como deveria tratar. E a mentira, a difamação, a fake news, ela é tão destrutiva quanto um adultério pode ser, uma infidelidade conjugal pode ser, entendeu? Porque às vezes ela pode lançar pessoas ou situações ou comunidades inteiras, às vezes, em caminhos sem volta, né? Aquela velha história de você subir num lugar alto e jogar um saco de penas e depois tentar reunir. Às vezes não tem volta o caminho. Não só pela consequência, mas eu creio que a igreja deveria olhar com mais seriedade para a mentira, para as fake news, e se cuidar mais até do que qualquer outro grupo de pessoas, pelo que Deus pensa a respeito disso, levando em consideração o que Deus pensa. É pecado. E Deus abomina. Isso basta. Sim. E geralmente, né, assim, só para talvez acrescentar mais uma coisinha, a mentira sempre ela sempre acompanha os outros pecados. Porque a pessoa que está em adultério, geralmente vai mentir, dizendo que não está até que tudo venha à tona. A pessoa que é corrupta, ela vive uma vida de mentira até que tudo venha à tona. Então a mentira, ela deveria ser tratada com maior vigor e energia, porque ela, de certa forma, tá em tudo, né? E aí até pensei... Sim, e aí eu pensei também até porque assim, como eu disse, na cabeça lá do programa eu disse que a gente não sabe quando surgiu as fake news, porque as fake news elas sempre esteve presente, inclusive na história bíblica, e aí eu me lembrei da história de José. Os irmãos de José eram expert em criar fake news, né? Porque quando eles vendem o irmão, eles correm para o pai e contam que o irmão tinha sido tragado por uma fera, né? E levam, inclusive, uma prova disso, né? Uma roupa ensanguentada. Depois, José é alvo de uma segunda fake news, né? Aí, então, foi a mulher de Potifar, que, na verdade,
tinha interesse em José, e como José não correspondeu ao anseio dela, então ela vai e conta, né, a mentira a respeito de um falso assédio de José sobre ela. E aí a gente vai percebendo que as consequências da mentira, e o Céu já começou, né, a tratar sobre isso, elas são quase que fatais, né, na vida das pessoas, né? Vocês acham que as pessoas têm dificuldade também de lidar, na verdade não é uma dificuldade, mas elas não têm noção, não têm ideia das consequências das mentiras que elas contam? Elas acham que elas podem contar uma mentirinha aqui, mentirinha ali, inclusive no ambiente da igreja, e às vezes até trazendo destruição, como o Céu já colocou. Mas será que as pessoas não têm ideia das consequências das mentiras dentro do ambiente cristão? O que vocês acham sobre isso? Sua vez, Celso. Eu acho que há grupos e grupos. Eu acho que há pessoas que não... que em alguns momentos, tá? Não sempre. Porque assim, como você falou, a mentira está muito ligada também a outros pecados. E às vezes ela é usada para autopreservação, né? Ela é muito usada às vezes para isso. Então, a pessoa que age dessa forma, ela está consciente de que ela não está falando a verdade, de que ela está sustentando uma mentira e argumentando em cima de uma mentira, né? E agora, eu percebo, às vezes, que para alguns se torna um hábito, ou até mesmo um estilo de vida, que às vezes acabam mentindo com tanta facilidade e por coisas tão banais, onde não há risco nenhum para ela, sabe assim? Não estou dizendo que é aceitável quando há risco ou quando tem que se defender, mas às vezes ela não está sendo colocada em risco, em xeque, em nada. Mas é tão habitual mentir, se torna um hábito que inconscientemente ela já produz aquilo e já coloca uma mentira. Então, eu creio que há, sim, aqueles que intencionalmente produzem, constroem a mentira e falam, e proferem a mentira, mas aqueles também, para quem já se tornou um hábito, e de tal forma, essas pessoas, elas vão no automático, como a gente diz, né? Vão no automático e, naturalmente, ela não se percebe. E a gente pega. Eu já tive situações constrangedoras com pessoas de ter que depois chamar a atenção dela e falar, não, olha, não é isso, não aconteceu dessa forma. Lembra, eu estava presente, eu vi. E aí gera um constrangimento tão grande, mas se tornou habitual, tão natural para a pessoa que vai quase que automaticamente. Além disso, né, e acho que realmente tem gente que acaba adotando esse estilo de vida. Eu estava pensando aqui naquelas situações em que aquelas coisas que a gente ouve, né, eu, por exemplo, ouvi da minha avó que me criou durante toda a minha infância, que você fala a verdade porque você não tem que ficar lembrando daquilo que você falou, né? Isso era uma frase que ela sempre me dizia. E a outra, para corroborar isso, era, olha, nem que seja para morrer, mas morra falando a verdade. Porque, às vezes, a gente estabelece alguns laços, né, com uma história inventada, que depois vai ficar, assim, desmoralizante e constrangedor admitir lá na frente que, no passado, no início, começou errado. E aí, então, quase que uma fábula vai sendo contada em cima de algo que começou lá atrás, e muita coisa vai ter que ser acrescentada e inventada para tentar manter aquilo, né? E a gente estava falando há pouco aqui desse avatar, né? Para lembrar não só do filme, mas aquilo que se cria, né? Nosso personagem nas redes sociais, na internet. Esse avatar, ele dificilmente você alimenta ele com verdade, né? A verdade não torna esse avatar atraente. A mentira é que vai dar um sabor especial a ele, pelo menos é assim que se pensa. E aí esse compromisso vai ficando tão grande que chega num ponto que é difícil voltar. Porque aí, se você voltar, vai ter que desmanchar toda a história, começar de novo e fazer algo que pra gente, ser humano, é muito difícil, que é admitir que errou.
não só por causa do orgulho, lógico, o orgulho tá ali e ele, né, realmente nos move, mas tem o constrangimento, né, a vergonha, né, ser exposto, né, se sentir fragilizado, se sentir dessa maneira exposto, né, é o que faz com que às vezes se mantenha a mentira. E aí é que, né, para voltar na pergunta ali, eu acho que às vezes a gente, né, como liderança, nós que estamos servindo como liderança na igreja, a gente precisa lembrar constantemente da nossa responsabilidade com a verdade, para lembrar, né, nós mesmos e aqueles que estão conosco, que a mentira, ela é pecado. E ela é um pecado, tanto como qualquer outro, que gera morte. Né, e isso não pode ser esquecido. Né, a mentira vai gerar morte porque ela é pecado. Perfeito. Então, sabendo de toda essa seriedade do assunto, né, e de tudo isso que a gente já conversou até aqui, o que nós podemos fazer, então, para, de alguma maneira, enquanto igreja cristã, que seja sal e luz do mundo, né, aquela relevância que o Senhor Jesus nos chama, né, para ter na nossa sociedade, o que a gente pode fazer, gente, para combater as fake news? Eu penso que uma das ferramentas a gente está utilizando nesse momento, né? É conversar sobre o tema, trazer o tema e tratá-lo, né, à luz daquilo que a gente tem vivido, da realidade, mas também sem esquecer do amparo bíblico, né? Daquilo que nos posiciona na verdade. E eu estava pensando aqui que nesse tempo em que a gente tem sido igreja sem templo, né, em que a gente tem tido comunhão à distância, né, com os nossos irmãos, surge também essa necessidade de utilizar os meios que nós temos dispostos para trabalhar também com a igreja essa situação. Que quando a gente está reunido no templo, né, imagino que todos nós aqui, os nossos colegas pastores já devem ter passado por isso. Em algum momento a gente trabalhou com a igreja alguma questão que, né, se tornou pública e que não é verdade, biblicamente falando. E aí a gente volta com a igreja, volta para o texto bíblico, né, para estudar o texto e tentar trazer à luz a verdade bíblica. Hoje, né, além dessa necessidade de sempre estar voltando ao texto bíblico, existe a necessidade de aplicá-lo em mais uma área, que seria essa área das fake news. Porque seja uma notícia, assim, do ponto de vista religioso, ou seja uma notícia em relação às próximas eleições que vão acontecer, ou a continuidade do combate à pandemia, ou em qualquer área da vida, né, a gente poderia utilizar esses meios que a gente tem encontrado para conversar com os nossos irmãos e ter comunhão com a igreja, para tratar disso também. Né, isso que a gente está fazendo aqui, né, estender para as nossas comunidades e trazer à luz, né, o mal, né, que a mentira é e o mal que ela gera, né, as consequências danosas que ela vai gerando. Né, talvez fique aqui uma ideia, né, para a gente aproveitar essas plataformas, né, de comunhão que a gente está encontrando para tratar desse assunto, né, especificamente abordar o assunto. Eu concordo com o Carlão, acho que a gente é por aí. A gente tem a responsabilidade, né? Nós aqui somos pastores, somos líderes de comunidades. Eu creio que a gente pode orientar, né? Orientar a igreja a não compartilhar antes de ler, essas questões básicas que a gente tem, essas lições de casa, né? Questionar sempre o que está lendo, pesquisar sobre, comparar com outras fontes, ouvir outras fontes, consultar outras fontes, sabe? Procurar conversar com pessoas da área que entendem sobre aquele assunto, etc. Podemos fazer isso, mas também tratar essa ideia da fake news como pecado mesmo, porque a mentira é pecado. Então, não amenizar, é só um malefício inofensivo do nosso tempo. Não é.
Não é. A gente falou lá no começo da nossa conversa, né, uma nova embalagem, o Rodrigo perguntou para a gente, é uma nova embalagem de um velho pecado, entendeu? É mentira, e a gente precisa existir, nós, com a igreja, e a igreja precisa se posicionar dessa forma, chamando o pecado de pecado. Por que eu não propago fake news? Porque é pecado. A mentira é pecado, então eu resisto, rejeito o pecado. Eu acho que o que a gente pode fazer é isso. Nós somos, dentro da nossa denominação, né, nós somos presbíteros docentes, exercer essa docência, não só a gente, mas a igreja, exercer perante a igreja e a igreja perante a sociedade, sabe? Sendo o exemplo, modelo, inspirando, olha, eu não propago por causa disso essa notícia, olha, questione, pergunte, e vou dizer para você, Deus reprova esse tipo de coisa, há consequências para isso, como o Carlos colocou. Eu creio que é o que nós podemos fazer, né? E como o Carlos colocou também, eu concordo, esse momento é bem propício, e como nós estamos interagindo exatamente a partir de plataformas. Agindo aí, a gente mostra que aí pode ser muito perigoso, mas pode ser também um lugar de muito crescimento, troca de informações, de aprendizado. Legal. Eu acho que fazer essa ponte, né? Na verdade, uma ponte, né? Falando que mentira quer dizer, fake news é mentira e mentira é pecado, talvez isso leve, né, a comunidade, os cristãos, a terem uma atitude de confissão, né, e arrependimento em relação a isso. E o mundo também se movimenta, né, para combater as fake news, e agora tem um outro termo chamado, não sei se eu vou acertar aqui o inglês, vocês me perdoem, que eu sou ruim de inglês, mas tem os tal de fact-checkings. São os sites que checam as notícias falsas, e eu trouxe aqui alguns para deixar como sugestão, né? Vou colocando aqui, depois na descrição da nossa conversa, lá da página do YouTube, a gente vai também deixar o endereço certinho. Você pode lançar, né, a sua notícia lá, e ele vai mostrar se a notícia é verdadeira ou é falsa. Inclusive, olha só que interessante, não sei se vocês já sabiam, existe agora um fact-checkings de notícias relacionadas, de um site de fact-checkings cristão, evangélico, que é o Bereia, né? Ele tem checado não só notícias seculares, mas também notícias que estão ligadas à eclesiologia. Eu achei interessante porque o título, na verdade o título não, o slogan do site é separar o joio e guardar o trigo. Olha só que interessante, né? Boa! Né? E eu acho que é um pouco disso, né? É tirar um pouco essa realidade ruim das nossas comunidades, a fim de que a mente e o coração das nossas ovelhas, daqueles que seguem de verdade a Cristo, possam ser preservados, né? Bom, para a gente terminar o papo, eu vou deixar aqui um versículo para que vocês também aí possam utilizá-lo ou não para suas considerações finais sobre o assunto. Paulo, né, o grande apóstolo Paulo, Efésios capítulo 4, versículo 13, ele diz: seguindo a verdade em amor, cresçam naquele que é o cabeça, Cristo Jesus, né? Seguindo a verdade em amor. Então, as considerações finais de vocês, meus amigos, para a gente encerrar esse bate-papo sobre fake news. Eu creio que esse texto aí de Paulo diz tudo para a gente. A verdade é sempre o melhor lugar para se estar, né? Lidar com a verdade. Às vezes, não basta ser, tem que parecer. Se a verdade faz parte da minha vida e se meu caráter é íntegro, que isso apareça, né? Que isso apareça, que seja visível.
mas a verdade nos faz andar na luz, né? A verdade depura os questionamentos a nosso respeito, nos dá segurança. Como o Carlos lembrou daquelas falas da avó lá de trás, eu não preciso ficar lembrando das coisas para poder ficar repetindo e não perder o rumo, né? Se na verdade é tão natural que tem, é a verdade, né? Seguindo a verdade, com o coração regado pelo amor, o próprio texto diz que isso vai resultar em crescimento, ligado a Cristo, porque Cristo é isso, Ele é a nossa verdade, é o caminho, a verdade, a vida. E se você anda na luz, você anda com Cristo, você não tem que temer. Adotar a verdade como um estilo de vida, com certeza, pode sim nos guardar de produzir, de acreditar e de disseminar fake news. Então, que a verdade seja um lugar seguro onde nós estejamos. Essas seriam minhas considerações. Agradecendo já ao Rodrigão pela possibilidade de participar desse tempo com vocês aí, e o Carlão também. Muito bem. Eu estava lembrando aqui ali no capítulo 8 do Evangelho de João, há uma boa parte da narrativa que trata da verdade, né? E a gente vai analisando a fundo ali e percebe que a verdade, pensando aqui rapidamente, né? No Antigo Testamento ela trazia uma ideia assim de solidez, né? Como uma rocha mesmo, firme, que você pode colocar os pés. No Novo Testamento nós já temos uma ideia complementar, que é aquilo que foi trazido à luz, que não se conhecia, mas em algum momento foi trazido à luz. E a gente fazendo uma análise mais profunda do capítulo 8 de João, a gente percebe que Jesus está falando dele mesmo, né? A verdade não é um conceito apenas, não é uma ideia, não é um arrazoado de coisas. Mas, biblicamente falando, né, a partir da nova aliança, a verdade é uma pessoa, que é Cristo Jesus. E é por isso que eu concordo com vocês dois, né? O Rodrigo propôs o texto aqui de Paulo, o Celso comentou um pouquinho, e essa ideia de seguir a verdade, né? De andar após a verdade, de colocar os pés na pegada da verdade, digamos assim, é a ideia de ir atrás de Cristo, né? De seguir a Cristo, de imitar o seu modelo, não só de pregação, mas de vida, né? Tentar, assim, pela força do Espírito Santo, reproduzir o caráter de Cristo, que é um caráter baseado na verdade. Mas Paulo complementa aqui com a palavra amor também, né? Nesses tempos de embates duros que a gente vê, principalmente pela internet, a ideia de combater uma fake news, ela também não pode se tornar um embate nesse sentido, né? Dá vontade, às vezes, né, de pegar a Bíblia e tacar na cabeça do outro, mas não é dessa forma, né? A gente sabe que não pode ser assim. Os nossos argumentos bíblicos, eles precisam ser colocados, sim, mas com amor, né? O exercício da misericórdia no tratamento daquele que pensa diferente, disseminou notícias, né, que não são verdadeiras, ou que, né, como a gente estava falando há pouco também, mesmo aquele que criou, né, uma notícia falsa e vai ganhar alguma coisa com isso, ainda assim precisa ser tratado com misericórdia. Então, seguir a verdade, né, em amor é basicamente seguir o próprio Cristo, né? E para isso não há outro caminho além daquele que a própria Bíblia nos ensina, né? É a nossa vida devocional diante do Senhor, é a nossa entrega diária, a nossa busca diária pelo Senhor, para que Ele também nos dê o discernimento necessário para a gente distinguir aí, né, o que é verdade do que não é. Valeu, tempo muito bom com os amigos, também agradeço pelo privilégio, né, por essa oportunidade da gente trocar umas ideias aqui. Poxa, muito bom estar com vocês também, meus amigos. E não é fake news, é verdade. É muito bom estar com vocês, o papo, a gente nem vê o tempo passar, foi um papo gostoso, e que Deus nos ajude aí a lidar com essa questão ao mesmo tempo moderna e ao mesmo tempo tão antiga, né? Que Ele nos dê a devida sabedoria para instruir as nossas comunidades e que esse vídeo ajude também, né, as pessoas que assistirem a entender a importância de abandonar a prática das fake news. Grande abraço. Deus abençoe aí vocês e a família de vocês. Amém.
Amém. Abraço, meu irmão. Abraço, Celso. Valeu, Rodrigo. Deus abençoe. Valeu demais.